Além da telefonia de linha de assinante, o Freaker também vai atuar com a telefonia pública ou TP. Muitos sites informam como burlar cartões telefônicos usando grafite e água sanitária, que em algumas regiões do Brasil é conhecida como Cândida. O Freaker atual bula os cartões telefônicos e os do tipo Smart Card usando leitores de Smart Card, interface que usam as portas do PC e programa em C ou Assembly. Então não é mais a coisa de botar cartãozinho água sanitária, isso não funciona mais. Visitar sites de fabricantes de telefones públicos em busca de manuais de programação é uma das ações Freaker. Os telefones públicos atuais têm microcontroladores, por isso que o Freaker precisa conhecer programação de microcontroladores, e os manuais de fabricantes vêm com esses comandos de programação. Se você abrir um telefone público com uma chave Tetra e mudar a programação, esse telefone poderá ficar direto. Esse telefone vai ligar sem a necessidade do cartão telefônico. Freakers atuais cobiçam a chave Tetra, que abre o telefone público. Essa chave é muito difícil de ser encontrada, geralmente é obtida através de suborno de um funcionário. Ao abrir um telefone público, o Freaker poderá resetá-lo, ou seja, zerar toda a sua programação, ou alterar a programação que estiver naquele momento, fazendo com que as ligações não necessitem usar cartões telefônicos dali em diante. Freakers do futuro precisam dominar o acesso e programação dos Smart Cards. Os Smart Cards cada vez mais estão sendo usados aqui no Brasil. E em breve eles serão também usados para fazer o pagamento da tarifa telefônica no telefone público. Conhecimento sobre como abrir cadeados e fechaduras sem uso de chaves torna o Freaker muito mais perigoso, pois os armários de prédio e de rua onde estão os fios dos telefones são protegidos apenas por um cadeado comum. A telefonia privada é representada pelo PABX, que é uma central que faz a seleção automática a partir da ligação para um número único. O PABX funciona assim. Isso aqui é a central, ela varia na quantidade de linhas de entrada e de ramais. Então eu posso ter uma central com 2 linhas de entrada e 10 ramais. Isso quer dizer que eu só posso receber 2 ligações, porque eu só tenho 2 linhas, sendo que se essas 2 ligações estiverem sendo feitas para esses 2 ramais, esses 2 ramais não poderão ligar para fora, porque as 2 linhas já estão ocupadas, mas eles poderão se comunicar entre si. Então, se não houver a ligação para fora, todos esses ramais aqui podem se comunicar entre si. Havendo uma ligação para fora para esse primeiro ramal, por exemplo, esses 3 ramais poderão se comunicar entre si. Esse é um PABX. Ele faz isso de forma automática. O PABX pode ter apenas um número. Então suponha que a empresa tenha 10 linhas telefônicas. Mas a companhia telefônica programou para que um único número seja usado e a central verifique. Caso uma das 9 linhas esteja desocupada, ela vai usar aquela que estiver desocupada. Ou seja, a partir de um único número, a empresa poderá ter 10 linhas de acesso interno e externo. Ou seja, 10 linhas que pessoas podem usar para ligar para dentro da empresa e 10 linhas que as pessoas de dentro da empresa poderão ligar para fora da empresa. Essas centrais de PABX são programadas. Essa programação inclui, é o que é mais comum, bloqueio para que um ramal não faça uso da linha externa. Então o Freaker, conhecendo a programação da central e trabalhando numa empresa cujo ramal está bloqueado, ele poderá desbloquear o seu ramal e fazer então a ligação externa que ele tanto deseja. Um Freaker que tem uma mente, ou melhor, um Freaker que tem em mente burlar o sistema PABX de uma empresa, como um ramal com restrições, por exemplo, vai ter como primeira tarefa verificar qual é o fabricante e o modelo da central PABX em uso na empresa. A partir desta informação, que pode ser obtida em loco, ou seja, olhando a central, ou por engenharia social, perguntando ao técnico, por exemplo, o Freaker vai obter no site do fabricante o manual de programação. Praticamente todos os fabricantes disponibilizam esses manuais.
De posse deste manual, o Freaker poderá reprogramar o seu ramal para se ver livre das restrições impostas pela programação original. Também poderá ligar para o 0800 do fabricante e pedir a senha padrão de fábrica para aquela marca e modelo de aparelho. Toda central de PABX tem uma senha padrão dada pelo fabricante e esta senha ela poderá ser usada para fazer a liberação de recursos bloqueados. É uma questão de ligar para o 0800, se apresentar como um funcionário novo cujo técnico anterior deixou na mão, deixou o aparelho com senha, e pedir orientação de como é que vai poder resolver isso. Geralmente a fábrica pergunta só a marca do aparelho e te dá essa orientação, ou seja, te dá a senha. Dentro da telefonia privada, nós temos em ascensão a voz sobre IP. E esse ano de 2005 tem tudo para ser o ano da voz sobre IP. O Skype é um programa gratuito que permite a 2 ou mais pessoas na internet conversar entre si, pagando a tarifa local da conexão. Neste CD que acompanha o módulo 5, você tem um curso completo de voz sobre IP, inclusive tem o programa Skype. Ele não é o único, mas é um dos melhores atualmente. Então imagina a situação, você tem um parente na China e você vai poder falar com ele ao telefone, usando a internet, pagando a ligação local. É claro que as conexões de escadas, elas são precárias para esse tipo de uso. As conexões de banda larga permitem uma conversação como se estivesse realmente falando ao telefone. E é claro também que você não vai usar o telefone para falar. Você vai ouvir pela caixinha de som e vai falar pelo microfone do seu computador. Números de serviço da companhia telefônica. A companhia telefônica possui algumas linhas de serviço não tarifadas. Descobrir a localização destas linhas em um armário de rua ou obter a senha do técnico também faz parte da lista de desejos de um Freaker. Esta informação pode ser obtida por engenharia social, trashing ou subornando algum funcionário da companhia telefônica. Não é uma tarefa das mais fáceis, e se fosse, não seria objeto de desejo do Freaker. Clonagem de linhas fixas. Uma linha de telefone fixo não pode ser fisicamente clonada. O que se pode fazer é uma extensão com bloqueio, ou seja, você faz uma extensão e se o dono estiver usando a linha, o terminal do Freaker fica mudo, e se o Freaker estiver usando a linha, ela ficará muda para o dono. Esse é um exemplo de box. Como existe necessidade da conexão física com a linha do assinante clonado, esta prática Freaker se torna mais adequada a prédios, já que a clonagem poderá ser feita na caixa de inspeção do andar.